Hoje nós vamos discutir alguns conteúdos sobre as grandezas medidas nos levantamentos topográficos. E essas grandezas, depois nós vamos falar um pouco dos erros que são suscetíveis de ocorrer também nos levantamentos. E ter um entendimento sobre alguns aspectos que são muito importantes para que a gente chegue onde a gente quer mesmo, que é a parte de avaliação de áreas. Daqui na próxima aula a gente já vai começar a estudar umas maneiras práticas de medir uma área. E aí a gente vai precisar de se referir a essas grandezas que nós vamos discutir hoje, certo? Então, esse conteúdo de hoje é uma base importante e para a gente tirar todas as dúvidas sobre essas questões. Então, vamos lá, vamos compartilhar aquele material. Esse conteúdo, gente, nós vamos começar pelas grandezas medidas nos levantamentos topográficos. É um conteúdo que está também no nosso livro, com mais detalhes. Alguns colegas já adquiriram o livro, e quem tiver interesse, a gente já comentou que existe esse livro que a gente está usando como um referencial teórico do nosso curso. Muito bem, então uma coisa que é importante a gente saber nessa altura do nosso curso é que nos levantamentos topográficos, na topografia em si, o tempo todo a gente vai trabalhar com medidas de grandezas. Às vezes a gente está medindo comprimentos, outras vezes ângulo, outras vezes área. Então, basicamente, nós trabalhamos com 4 tipos de medidas, mas 3 são as que são o nosso dia a dia mesmo. Medidas de distância, que a gente chama de lineares, dimensões, né, lineares. Medidas de ângulo, que são medidas de afastamento. Aí você tem que ter dois alinhamentos ou 2 retas que não sejam paralelas, e elas tendo algum afastamento, a gente vai medir esse afastamento para a gente também, em diversas situações, usar esse valor, principalmente na hora que a gente for fazer plantas, né, que a gente fala de mapa, mas o nome certo é planta, a gente precisa saber os afastamentos dos lados do polígono e também precisa desses valores para fazer os cálculos da área. E, por fim, a gente chega nas medidas da área, que é onde a gente realmente quer chegar. E, ultimamente, tem se tornado um outro tipo de trabalho muito importante em topografia, que é medir a posição relativa. Essa posição, ela normalmente é dada pela latitude e a longitude do ponto, e às vezes a altitude também. Então, quando a gente falar em posição relativa, e vocês vão precisar muito disso lá no geoprocessamento, é a posição do ponto em relação ao globo terrestre. Há um referencial, normalmente a gente usa como referencial a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. E aí, a partir do afastamento desses 2 referenciais, a gente tem a posição do ponto, que pode ser, por exemplo, a latitude e a longitude, pode ser a coordenada UTM do ponto, que é uma outra medida, que determina onde na superfície da Terra que esse ponto está. É um outro trabalho topográfico também. Mas vamos começar pelas medidas lineares, as grandezas de natureza linear, que elas são as mais simples e as que a gente precisa primeiro. Então, veja bem, gente, grandezas lineares, quando a gente falar em grandeza linear, a gente está falando de medida de tamanho, de comprimentos. Esses comprimentos em topografia, por exemplo, você tem um ponto aqui e outro ponto lá na frente. Na realidade, entre esses 2 pontos, existe 3 tipos de distância. Na topografia 1, normalmente a gente usa essa distância plana, a projeção plana da distância entre um ponto e outro, projetada na linha do horizonte, que para nós se chama plano topográfico, que a gente já falou disso naquele primeiro encontro e também está no nosso material. Todo esse material, esse PDF está lá no Ava Moodle, disponível para todo mundo, esse mesmo que eu estou mostrando. Quem não viu ainda pode baixar esse material que está lá. Então, isso aqui está projetado no plano topográfico.
Por quê? Porque a nossa disciplina, a topografia, na realidade, no mundo inteiro, mede áreas e projeta áreas num plano. Então, a nossa medição ela é planimétrica. É por isso que a nossa disciplina chama planimetria. Semestre que vem, a gente vai estudar altimetria, e aí nós vamos precisar da distância vertical, a diferença de altura entre os pontos. Na topografia 1, as projeções são planas. Eu vou pegar uma lá no final, só para eu mostrar de exemplo, depois eu volto aqui. Opa, vamos supor que isso aqui seja uma planta de uma lavoura. Essa projeção, essas medidas que estão aqui, e a área dessa lavoura, que vamos supor aí um chute que seja 100 hectares, depois nós vamos aprender a fazer esse cálculo certinho, inclusive com esses valores. Tudo isso é a projeção plana, viu, gente? É a projeção planimétrica. Aqui não está representado nem a curvatura da Terra e nem o relevo do terreno. Na planimetria, a projeção é plana, representada no plano topográfico. Então, esses 1.095,17 metros que tem desse ponto até esse, como todas as demais medidas, elas são essa projeção plana que está nessa outra figura aqui, por exemplo, ou naquela que a gente estava analisando. Ali os meninos estão medindo, tem uma foto aqui que tinha uma aluna da engenharia civil e um menino da agronomia que estavam fazendo uma medição dessas aí. Depois nós vamos aprender certinho como que você chega na distância plana. Mas para isso, normalmente, aqui na nossa região que é mais plano, às vezes a gente não passa por esse problema, mas pega Minas, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lugares mais acidentados, a gente não consegue segurar a trena plana na linha do horizonte. Então, a gente acaba medindo essa distância inclinada. É a segunda distância, que na prática é normalmente a primeira que a gente mede. Você pega a trena, põe ela aqui, estica a trena até lá no outro ponto, e você tem uma distância inclinada, ela não está projetada no plano do horizonte. E aí, se a medida que a gente tiver for essa, nós vamos precisar do ângulo de inclinação do terreno para a gente calcular essa distância aqui. Essa distância DH, que é a distância horizontal, quando a gente tem a distância inclinada, ela é obtida multiplicando essa distância inclinada pelo cosseno do ângulo de inclinação do terreno. E o desnível que nós vamos precisar na topo 2, por exemplo, para a gente fazer uma terraplanagem, para construir uma casa aqui, né? Aí nós vamos calcular quantos caminhões de terra precisa para terraplanar esse terreno. Então, nós vamos calcular o desnível usando essa distância multiplicada pelo seno da inclinação do terreno. Mas calma que nós não precisamos disso ainda não. Por enquanto, nós queremos saber que nós temos 3 distâncias. A inclinada, a plana, que é a DH, e a vertical, que é o desnível ou diferença de nível, que é a distância vertical mesmo entre os dois pontos. Todo mundo entendeu essa figurinha? Está representando essas 3 dimensões? Se alguém não entender, a gente pode parar a aula a qualquer momento, falar no chat aí, ou então levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí para levantar na plataforma, ou mesmo falar no microfone, tá bom? Podemos continuar? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante e que às vezes a gente esquece são as unidades, gente. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que foi um sistema de padronização, de standardização das medidas, muito bom, e que é uma pena que ele ainda não está totalmente, assim, adotado mesmo na prática nos países. É muito comum a gente ainda... Na bicicleta da gente, por exemplo, você fala assim, essa bicicleta minha, ela roda com aro 29. Esse 29 é polegadas. Polegadas não é uma unidade, ela é uma unidade linear, disso que nós estamos falando, porém ela não faz parte do sistema internacional. E a gente ainda tem muitos esses problemas com distância medida em polegada, em braça em alguns lugares, em léguas em alguns outros lugares, unidade de área,
que a pessoa, em vez de falar em hectare ou em metro quadrado, fala em alqueire. Nos Estados Unidos, eles ainda usam o acre. Então, assim, essa bagunça... Teve uma reunião em Paris, e já tem muitos anos, já tem 30 anos, teve essa reunião, e todos os países se dispuseram a padronizar as unidades, mas nem todos fizeram ainda. O Brasil é um país que fez um grande trabalho para padronizar as unidades de tudo, de laboratório de análise de solo até as de topografia. Então, a unidade nossa, padrão, é o metro. Eu peguei uma definição aqui, mas isso aqui não vem nem ao caso. O fato é que todo mundo sabe o que é um metro, né? Um metro, se você pegar, por exemplo, pegar uma trena, eu tinha aqui uma pequena trena, mas não encontrei ela agora. Mas o fato é que se a gente pegar uma trena ou uma régua, você vai ter ela, a régua em centímetros, porque às vezes ela não tem 1 metro de tamanho, mas a trena, ou o próprio metro mesmo, vários tipos de trena que existem no mercado, elas são graduadas em metro e subdivididas em pequenas subdivisões. Vou pegar uma régua aqui. Todo mundo sabe, todo mundo já teve ou tem uma régua e já viu que ela é subdividida, a unidade é o metro. Só que como a gente precisa de medir coisas de dimensões pequenas, ela vem em milímetros. Então, ela é uma régua milimetrada. Ela tem a divisão maior, que é o centímetro. E agora nós já estamos falando dos múltiplos e dos submúltiplos do metro, né, que é a unidade de medida linear. Então, essa régua, por exemplo, ela é subdividida em centímetros, e cada centímetro tem 10 tracinhos pequenininhos, são os milímetros. Mas na topografia, às vezes a gente usa o milímetro, mas é bastante comum a gente medir 1 metro e parar no centímetro. Mas como a gente trabalha com medidas grandes de fazenda, de rua, de estrada, então às vezes a gente precisa dos múltiplos, e a gente pode chegar até no quilômetro. Então, lembrando que o metro ele tem submúltiplos, que são esses aqui, os centímetros, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E tem aquelas subdivisões bem menorzinhas que usa em, por exemplo, o pessoal da microbiologia, da nanotecnologia, usa micron, angstrom, aí tem outras menorzinhas que vocês vão encontrar na literatura. Eu sugiro que vocês dêem uma estudada nesse assunto para não ter dúvida, tá bom? Mas o fato é que nós vamos sempre falar em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, e aí a gente vai precisar de lembrar desses submúltiplos e múltiplos do metro, ok? Então, isso aí não tem muito mistério, não, gente. E no nosso material tem alguns exercícios, eu já recebi até algumas mensagens no WhatsApp de pessoas pedindo esclarecimento de como que foi encontrado o cosseno e o seno dos ângulos para calcular essa DH e a DN. Então, como que as coisas funcionam lá na prática mesmo? Assim, você precisa de medir uma área. Isso aqui a gente ia medir uma área que é um pomar, lá do IEP. Então, a gente estaqueou os pontos que a gente tinha interesse, pegou uma trena de 50 metros e mediu os lados. Essa área, como ela é plana, nós procuramos medir a distância sempre colocando a trena na linha do horizonte. Nós temos fórmulas para identificar o erro. Se lá no final o erro ficar dentro da margem que o CREA permite, isso aí é suficiente, não precisa de fazer essa transformação. Mas igual eu falei para vocês, região do sul de Minas, região do sul do Brasil e mesmo aqui em Rio Verde, lá perto de Goiânia, Pirenópolis, Goiás, tem vários lugares que são acidentados. Então aí nós vamos medir essa distância inclinada e nós vamos precisar de um aparelho para medir a inclinação do terreno. Esse aparelho é o teodolito. Tem outros, mas o que a gente usa no IF chama teodolito. Ele mede ângulos horizontais e ângulos verticais. Só isso. Então, esse ângulo de inclinação é um ângulo vertical, que nós vamos falar dele agora também. E aí, com a inclinação do terreno e a distância inclinada, a gente calcula DH e calcula DN. Como? Usando essas duas formas. A DH vai ser a distância inclinada multiplicada pelo cosseno da inclinação. E a distância vertical? O desnível entre os dois pontos.
é a mesma distância inclinada vezes o seno da inclinação. Aí nós pegamos um exemplo. Eu peguei um ângulo, o aparelho nosso mediu da linha do horizonte até no ponto que a gente estava olhando, uma inclinação de 16 graus, 41 minutos e 57 segundos. Parece que eu tinha feito um exercício sem usar esses graus, minutos e segundos, porque eu não sei se vocês já têm costume com essas unidades de ângulo. E aí a gente acaba ficando num dilema. Primeiro a gente fala da distância ou fala do ângulo, mas na verdade para esse cálculo da DH e da DN a gente vai precisar de entender o ângulo. Então, eu vou pular um pouquinho aqui e nós vamos vamos estudar o ângulo para a gente entender essa história dos graus, minutos, segundos, daí a gente volta naquele cálculo, ok? Então, aquele tipo de medida é a primeira medida que a gente faz em topografia, a medida linear, as de tamanho, de comprimento. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Então, vamos passar para as medidas angulares para a gente entender aquela história dos graus, minutos e segundos, e aí a gente volta no cálculo. Aí nós vamos matar aquele cálculo na moleza. Então, veja bem, gente, o que são medidas de natureza angular? Antigamente, quando as pessoas não tinham esse conhecimento, eles tentavam, por exemplo, para medir, fazer um mapeamento. Lá no Rio Nilo, quando o faraó do Egito queria cobrar imposto dos plantadores de arroz, 4.000 anos atrás, eles não tinham muito conhecimento, mas foi lá mesmo que eles desenvolveram todo esse conhecimento topográfico que a gente usa até hoje. A trigonometria, o teorema de Pitágoras, né, esses teoremas de Tales, um monte de teoremas e fórmulas que a gente ainda usa, de geometria plana, de trigonometria, foi aquele pessoal, milhares de anos atrás, de uma inteligência iluminada por Deus, que desenvolveram esses conhecimentos. E aí eles começaram a perceber que medir a distância de um ponto no outro não era uma maneira boa de medir afastamento. E, por fim, foi evoluindo até chegar no que nós temos hoje. Então, como que a gente mede o afastamento entre duas retas? Então, você tem, por exemplo, duas retas, por exemplo, duas cercas dividindo uma propriedade e precisa de fazer um mapinha dessa área. Se ela fosse totalmente quadrada, era fácil. O ângulo de inclinação era 90 graus e pronto. Era só a gente usar o teorema de Pitágoras e fazer um esquadro aqui. Mas a maioria das fazendas, das propriedades, dos condomínios, os lados não são totalmente... os lados não formam um ângulo reto. Então, para medir essa inclinação, a gente precisa de entender de medida angular, que faz parte de um estudo chamado goniologia. A goniologia envolve duas coisas, a medida e o desenho do ângulo. A medida é a goniometria e o desenho a goniografia. Bom, a maneira melhor que foi encontrada até hoje foi essa maneira, que inclusive faz parte do Sistema Internacional de Unidades, é medir esses ângulos a partir de um círculo. Vou pegar um círculo aqui para a gente entender. Então, veja bem, esse círculo, se uma pessoa, por exemplo, for pegar um compasso e for riscando ele, ou se ele for andando em círculo, ele vai percorrer um pedacinho pequenininho até chegar um quarto da volta, até chegar numa meia-lua e até voltar no ponto que ele partiu. Então, como que poderia ser feito para dar valores para esse afastamento? O sistema internacional, o sistema mais usado no mundo, é esse que baseia, faz uma relação com uma medida lá da física e divide isso aqui em 360 partes iguais. E cada uma dessas partes foi chamada de grau. Então, você vem andando aqui, quando você percorrer um quarto da circunferência, você andou 90 graus. Quando percorrer a meia-lua, deu quantos graus?
180, né? 3/4 da volta, 270, e quando você chegar no ponto de partida, 360 graus. Então, esse sistema, que é chamado de sistema sexagesimal, usa um sistema em que o círculo trigonométrico é dividido em 360 partes. Só que aí, com o aprimoramento da topografia, das ciências, essa medida de grau passou a ser grande, precisava dos pedacinhos menores lá do meio, que são submúltiplos do ângulo. Então, veja bem, cada uma partezinha dessa do grau foi subdividida em 60 partezinhas menores, chamada de minuto. E hoje em dia os aparelhos medem os segundos. O que é um segundo? Pega o grau, divide em 60, cada pedacinho pequenininho é 1 minuto. Pega 1 minuto e ainda divide ele em mais 60 pedacinhos menores e ele fica sendo 1 segundo. De maneira que 1 grau fica sendo 60 partes de 60 partes, ou seja, 3.600 segundos. Certo? Então, veja bem, gente, que um minuto é um pedacinho pequenininho assim, e 1 segundo é invisível. Para a gente conseguir medir, o aparelho tem que ter um microscópio embutido nele. Aqueles aparelhos antigos, que eram analógicos, lá no IF tem vários desses, eles têm um microscópio que vem embutido nele, para a gente fazer a leitura desse pequenininho, que é o segundo. Os de hoje, que são digitais, eles já fazem essa medição e já dá o valor para nós lá em grau, minuto e segundo. Essa é a unidade do ângulo. É por isso que vai aparecer uma bolinha, que é um símbolo gráfico que foi adotado para o grau, vai aparecer um risquinho, tipo um apóstrofo, que é o minuto, e uma aspa, que é o segundo. Isso é um padrão que todo mundo usa. Certo? Então, agora a gente já consegue entender quando a gente vê escrito 1 grau. Então, veja bem, só que tem uma coisa importante da gente saber, gente, é que a calculadora, lá na calculadora, a gente precisa decimalizar esse valor, porque a calculadora tem uma dificuldade de trabalhar com coisa sexagesimal. Os computadores, é um grande problema quando a gente vai fazer uma planilha de cálculo, que você tem que colocar o valor do ângulo. Aí lá no Excel, como é que você faz para colocar o grau, o minuto e o segundo? O seno, o cosseno daquela calculadora nossa, do notebook, da calculadora normal, ela não entende isso. O jeito que ela entende é assim, olha só para vocês verem. Ela entende agora, quantas horas que são agora? Alguém podia falar para mim aí, aproximado? 7h30. 7h31, né? 7h30. Muito obrigado. Era bem isso que eu queria que você falasse. Então, veja bem, vamos pegar 7h30 mesmo. Só que, na verdade, gente, você falou aí agora 7, vou colocar 19 só porque está de noite, mas vou colocar 7 mesmo, fica mais fácil a gente entender. São 7h30, mas, na verdade, são 7h30. Certinho mesmo, sexagesimalizado é 7h30. Mas o Guilherme, né, falou para nós que são 7h30. 7h30 não é 7,5? Não é? Se você tirar 7,5 em topografia, você tirou 7,5, não foi? Então, o jeito de escrever 7,5 é assim, 7,5 graus. De uma maneira mais técnica, do jeito que o aparelho fornece, ele vai falar 7,5 assim, ó, 7h30, que é a mesma coisa. Só que assim ela está sexagesimalizado e assim ela está decimalizado. Entenderam? Então, nós vamos trabalhar assim, lá no campo, o aparelho vai nos dar 7 horas, ou 7 graus, 30 minutos e 10 segundos. Ele vai escrever assim. E nós vamos falar que são 7,50 alguma coisa. Na hora que eu for... Vou pegar uma calculadora aqui. Na hora que eu for pegar o cosseno e o seno, eu vou precisar de informar isso em grau, minuto e segundo. E aí eu vou ter que usar essa teclinha. Tem uma teclinha na calculadora
Eu não sei se chega a dar nitidez aí. Vocês conseguem ver uma teclinha que tem uma bolinha, um risquinho, uma aspa? Mais ou menos dá para ver. Toda calculadora, quase, gente, toda calculadora científica tem algum lugar que decimaliza o ângulo para nós. Então, a hora que eu precisar do cosseno de 7 graus, 30 minutos e 10 segundos, eu não posso digitar na calculadora 7,3010. Eu tenho que ligar a calculadora e digitar assim, ó, 7 e apertar naquela bolinha. 7, aí eu venho no 30, que é os minutos. Eu aperto 30 e aperto de novo naquela tecla da bolinha. Ele escreveu 7,30 e agora tem 10 segundos. Eu venho cá e escrevo 10. Só que aqui eu coloquei 11. 10 segundos. Aperto de novo na mesma teclinha. Eu preciso apertar 3 vezes naquela teclinha. Se eu apertar igual, aí na minha tela vai estar escrito, eu não acho que eles não vão conseguir ver, está escrito 7 graus, 30 minutos e 10 segundos, lá no display da calculadora. Porque para os graus, para os minutos e para os segundos, eu cliquei 3 vezes naquela teclinha. Depois eu vou colocar no grupo lá uma explicação que eu coloquei para uma das meninas que me pediu. Eu fiz um mini tutorialzinho para ela. Mas é bem tranquilo, é só apertar o grau, aperta essa tecla da bolinha. O minuto, aperta ela de novo. E o segundo, aperta ela de novo. Certo? Aí ela vai colocar bolinha, ela põe bolinha, 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 mas ela sabe que é grau, minuto e segundo. Aí, se você apertar o igual, ela escreve aqui embaixo, você pede o cosseno disso. O cosseno de 7 graus e 30 é 0,991438. Certo? Você não pode digitar na calculadora 7,3010, nem com vírgula, nem com ponto. Se você digitar 7,3010, também fica errado. Então, que jeito que é o certo? É 7 graus, 30 minutos, e 10 segundos. E como que eu faço isso na calculadora? Através dessa teclinha que tem na segunda fileira de teclas, ela é a terceira de cima para baixo, na maioria das calculadoras. Eu baixei uma no celular, depois eu vou mandar para vocês, uma sugestão. Eu baixei uma calculadora no meu celular, muito prática, muito boa, ela fica igualzinha essa daqui. Entender essa história de ângulo escrito decimal e ângulo escrito sexagesimal, gente, isso aí é fundamental para a gente entender os nossos cálculos. Professor, não poderia, tipo, passar os segundos para graus, depois os 30 minutos para graus também somar com 7 e depois jogar no seno, no cosseno? Parabéns, Guilherme. Você matou a charada. No meu tempo, quando eu fui estudante de topografia, aí mesmo no IF, mas quando eu fiz técnico antigamente, a gente fazia assim. Para chegar nesse valor, a gente tinha que fazer assim, ó, o 10, que eram os minutos, né? Dividido por 60, aí achava o valor, somava isso com os minutos, que eram 30, né? E depois somava, aí tinha que tornar a dividir por 60, aí pegava esse valor e aí somava com o grau. Perceberam? Era bem assim que fazia. Dividia o segundo por 60, ele virava minuto. Igualzinho você falou. Aí somava ele com os minutos e dividia tudo por 60, ele virava o grau. É por isso que eu falo que vocês são felizes e às vezes não para até mesmo para valorizar, para ter aquela gratidão que às vezes a gente precisa ter, né? Esse tempo que a gente está vivendo é bom demais. Tirando a Covid, né? Tira isso, essa pandemia fora, é uma maravilha você ter calculadoras que faz tudo, né? Celular que você baixa os aplicativos e, igual eu falei na primeira aula, estou ensinando os meninos a classificar solo lá, fazendo um triângulo de classificação textural complicadinho, difícil. O menino baixou o aplicativo, só colocou as porcentagens lá de areia, argila e silt, e o aplicativo calculou tudo. Agora nós temos no celular nosso, a gente põe bússola, põe GPS, faz medição diária só com o GPS do celular
E nós, na última aula nossa, nós vamos pegar uma área e medir ela de todos os jeitos. Nós vamos usar os valores da distância e do ângulo e percorrer todo o polígono e fazer do jeito mais difícil. Depois nós vamos comparar ela com a medição feita pelo GPS, depois comparar por aplicativo, depois com o Google Earth. Vamos ver se dá certo ou não dá. Os meninos da engenharia civil fizeram esse trabalho para nós uma vez lá, deu muito próximo os valores. Já teve até um TCC de um menino da agronomia, só que esse não comparou os métodos, ele comparou equipamentos. Mas perceberam, gente, como a gente é feliz, a gente tem aparelhos que faz isso para nós, mas a maneira de fazer é essa que o Guilherme falou, só que a calculadora faz isso aí para nós, à medida que você faz você vai clicando naquela tecla das bolinhas. O caminho correto mesmo na calculadora é assim, eu preciso do cosseno, eu vou lá e digito cosseno, e coloco 7 e ponho aquela tecla da bolinha lá. Eu vou pegar um troço qualquer aqui para ser o símbolo daquela tecla. Vamos supor que seja isso aqui. Aí eu vou aperto naquela tecla. Aí eu digito o 30, aperto de novo naquela tecla. E depois aperto os segundos e aperto de novo naquela tecla. Se eu tiver colocado o cosseno antes de digitar, a hora que eu digitar igual, ela já me fala o cosseno certinho. Se eu esquecer de pôr o cosseno aqui, eu preciso fazer isso aqui e apertar o igual mesmo para a calculadora dar tempo para ela decimalizar. E aí eu posso pedir o cosseno, ela vai falar para mim. Aí vai aparecer lá 0,9, não sei quanto lá. Aí vai aparecer um monte de valores